Salve Maria e São José, que alegria! Mais um dia, nós estamos então no segundo dia de meditação, preparação que São Dom Antônio faz para nós, mediante a tudo aquilo que o próprio São Luís Maria Grimond de Montfort nos pede a viver, antes da consagração. E é assim que nós hoje vamos meditar e fazer nossas orações para pensar o mundo e o seu príncipe infernal. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vamos ao Veni Creator, uma oração que nós deveremos fazer ao longo desses 12 dias, juntamente com a Ave Maristela. Só que a Ave Maristela eu coloco para o final e o Veni Creator para o início. Vinde, ó Santo Espírito, a nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor, é a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, e em nós vertei o vosso amor. Por vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e ao Filho revelai também, e ao que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira condição para a vida perfeita é o afastamento do egoísmo, simbolizado pelo mundo inimigo de Jesus Cristo. O príncipe deste mundo é o demônio, homicida desde o princípio. Maria será minha defesa contra o mundo, é meu escudo contra o demônio, porque ela é a princesa e rainha dos servos de Deus. Ela é a advogada nossa. A gente às vezes não contrata um bom advogado naquela área que nós estamos precisando de ser defendidos, pois então, ela é a maior de todas as advogadas. Ela é a mais poderosa de todas as armas. Figuro Nossa Senhora pisando aos pés da serpente infernal e infundindo-me coragem com os seus olhares maternais. 2. Mãe, Rainha poderosíssima, ensinai-me a conhecer o mundo e o demônio, para detestá-lo, aborrecê-los e suspirar pela vossa escravidão de amor. Primeiro ponto. Devo afastar-me do mundo, inimigo de Jesus Cristo. Aceitando o convite para a vida perfeita, meu primeiro dever será fugir para longe do que, ao invés de me infundir a semelhança com o Pai Celeste, corrompe-se em mim a imagem divina. Ora, assim é o mundo. O mundo aqui não significa o conjunto de homens, meus irmãos, a quem devo e quero amar, vivendo no meio deles e a eles me devotando sinceramente. Aqui, o mundo é o espírito do mal, que não quis receber a Jesus, e o mundo não o conheceu. João 1, versículo 10. E se opõe a Deus e a seu Cristo. Não podemos amar este mundo, pois a amizade dele é inimiga de Deus. Quem procura ser amigo deste século, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Por isso disse Jesus a seus apóstolos: vós não sois deste mundo. João 15, versículo 19. E eu acho essa parte uma das partes mais lindas, Não foi vós que me escolhestes, Fui eu que vos escolhi. Isso é lindo demais.
Não é possível que eu procure uma associação entre Jesus e o mundo. Ele, a mesma verdade, desenganar-me-ia. É impossível servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Posso jurar sobre esta palavra infalível, porque então em minha vida tentaria ainda uma conciliação absurda e impossível? Segundo ponto, o príncipe deste mundo é o demônio. O príncipe das trevas, o tentador mentiroso, causa de nossa desgraça original, o inimigo de Jesus Cristo, é o soberano deste mundo. Porque o demônio proporciona prazer, honra e riqueza. E para que tenham prazeres, riquezas e honras, tantos homens se submeteram ao pecado, fazem-se servos do pecado e escravos do demônio. Ao próprio Jesus ele quis tentar, prometendo todo o mundo e sua glória, se o adorasse. O Filho de Deus não o serviu, mas quantos filhos dos homens se lhe obedecem? E por isso, no mundo, juntamente com os prazeres e honras e riquezas, quanto pecado, quanta miséria moral, quanta treva sórdida. No batismo renunciei a Satanás, às suas pompas, ao mundo do mal. São malditas as fileiras de Satanás, que experimenta levar os homens à mesma maldição que ele mereceu, ao revoltar-se contra Deus. Por inescrutável desígnio da providência, Deus permite que o demônio reine neste mundo, mas os filhos de Deus não podem ser escravos de Satã. Terceiro ponto, Maria, defesa contra o mundo e o demônio. Talvez eu trema ao pensar no inimigo poderoso e audaz. Jesus me tranquiliza. Tende confiança, eu venci o mundo. João 16:33. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. E ele me oferece o escudo e a proteção de Maria, a inexpugnável fortaleza, a torre de Davi. Desde o paraíso perdido, ela é a esperança e o refúgio dos filhos de Deus. Ela é inimiga da serpente. Os secazes do demônio têm também por inimigos todos os filhos de Maria. Sob este escudo, que temerei? Venha o mundo com todas as suas perfídias mover guerra à minha fé e à minha caridade. Responderei que sou filho e escravo daquela que foi bem-aventurada, porque creu. Lucas 1,45. E que entre as flores da humildade com que se aprestou para a encarnação, colocou o lírio fragmentíssimo de uma virgindade intemerata. Levanta-se em campo de batalha o exército dos espíritos infernais. Não temerei, porque meu escudo é aquela que, humilde e virgenzinha, derrota inflexivelmente o mal, numa vitória tanto mais esplêndida quanto, em sua natureza humana, Maria parece tão pequenina e frágil. Que lindo! Gente, olha, eu posso fazer isso aqui 50 anos da minha vida ainda, que eu me encantarei com este livro, com essas meditações e com tudo isso que Deus nos dá a oportunidade de ouvir, de meditar, de se doar. Isso é lindo demais. Hei de combater contra o demônio, porque sou de Jesus e quero procurar a meu Rei Divino em Maria, da qual ele quis nascer. Mateus 1,16. E aqui vale uma observação. Antigamente, eu vivia muito distante da Igreja Católica. E a minha conversão aconteceu faz pouco tempo, foi mais ou menos aí em torno de 2012, começa a, de fato, eu não mais participar de outras religiões, e aí eu voltei para a Igreja Católica. Eu lembro que eu falava para Deus assim, olha, eu vou continuar aqui na Igreja Católica até o dia que você encontrar outro lugar para eu ir, né, em outra religião.
Eu acho que Deus naquele momento deve ter dado uma risada, assim, tipo, nossa, minha filha, você não sabe de nada mesmo, né? Mas tudo bem, eu tenho misericórdia, né? Então, e aí o que acontece? Nesse processo de conversão que aconteceu, começou em 2012 e não vai acabar nunca até o dia que eu for chamada para o Pai, eu percebo, né, a mão da Virgem Maria com toda a paciência, todo o cuidado do mundo. Só que eu tinha uma presença que eu, geralmente quando eu estava dormindo, antes de eu dormir de fato, naquele processo entre o sono e estar acordado, eu ficava travada. E eu escutava, eu não conseguia gritar, eu não conseguia mexer, eu não conseguia fazer nada, mas eu escutava o respirar, né, daquela entidade, eu ficava ali, e aí eu começava a rezar, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, crê em Deus Pai, todo poder. E aí eu ia retornando. Nesse processo, quando eu fiz a consagração, eu tomei posse dessa palavra. Eu sou filha da rainha e eu não vou ter medo mais de Satanás. Então, quando aconteceu de eu ficar de novo travada e ali eu escutando aquele bafo ali do meu lado, eu simplesmente falei, eu já tinha me consagrado, eu falei, mas é muita petulância da sua parte. Você sabe de quem eu sou filha? Nunca mais eu senti. Nunca mais ele teve posse de mim. Nunca mais ele teve condições. Por quê? Porque não se trata da consagração por uma questão somente de leitura e meditações e usar a cadeia, dizer sou consagrada. É tomar posse de uma herança dada por Cristo na cruz. Ele nos deu Virgem Maria como nossa mãe, Ele nos dá a graça de sermos gestados nesse ventre puro, para que nós possamos nascer para Deus, para que a gente consiga, dentro de todas aquelas virtudes que ela vai nos dando, viver com um olhar fixo em Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, e amando o próximo como Ele nos amou e nos ama, na nossa miséria, nos nossos erros, Ele nos ama e Ele nos deixa tão envolvidos nesse amor, um amor tão grande que nós começamos a ter vergonha do pecado e queremos o tempo todo falar, Senhor, me liberta desse vício, desse pecado, eu não quero mais te ofender. O Senhor me ama tanto, é um amor tão grandioso, tão sem nada cobrar, eu preciso me doar. Então, hoje, sabe, gente, observem essa oração e essas meditações como algo que chama para uma vida de posse, de uma herança que é dada e que nós precisamos tomar posse. Se até hoje nós não tivemos consciência disso, estaremos agora tomando posse das vestes novas que recebemos com o nosso batismo, das renúncias que fizemos ao mundo, ao demônio e suas pompas, e tomamos posse da herança de filhos de Deus. E viveremos todos os dias buscando sermos mais obedientes, mais amorosos, mais próximos, sabe? De forma que Nossa Senhora é aquela mãe que acompanha o filho mais desobediente de perto. Nós somos os filhos que ela acompanha de perto. Por quê? Porque o filho dá mais trabalho, né? Então, bora lá. Princesa e rainha dos eleitos, Maria, eu vos saúdo com amoroso entusiasmo. Agradeço-vos porque me ensinais a grande lição do afastamento do mundo e dos enganos do demônio. Vosso filho, vosso escravo de amor, quer ouvir vossos ensinamentos luminosos, aborrecer o mundo, detestá-lo, fugir-lhe, resistir valorosamente ao demônio, aspirando à honra e à riqueza e o prazer verdadeiro de ser vosso, inteiramente vosso, para pertencer deveras ao meu divino Rei Jesus Cristo,
fruto bendito do vosso ventre. Renunciemos ao príncipe das trevas, nós somos filhos da luz, sois luz no Senhor. Efésios 5, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então foi levado Jesus pelo Espírito no deserto, para ser tentado pelo demônio. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Jesus, respondendo, lhe disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tomando-o então o demônio, levou-o à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Confiou a seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão pelas mãos, para que não suceda ferires teu pé em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo o demônio subiu ao monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e as glórias deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele hás de servir. Então o deixou o demônio, e os anjos se aproximaram e o serviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, gente. Dá vontade de beijar, mas não é a Bíblia, né? Mas dá vontade de beijar. Sabe o que acontece? Esse evangelho, Jesus, óbvio, né? Jesus, ele permite essas passagens, né? Naquele período em que ele estava aqui, para ensinar a gente. O que acontece? Muitas vezes a gente quer viver neste mundo exigindo tudo aquilo que ele coloca como obrigação nossa e que a gente tomou posse, né? Então, como seria isso? Eu preciso dormir 8 horas por dia. Eu preciso comer de 3 em 3 horas. Eu preciso ir para academia porque eu preciso, sabe, desestressar. Aí você tem filho. E aí, ou então você tem netos que você tanto sonhou para ter. Ou então você tem que estudar. E aí aquela realidade cheia de ter, começa a não ser possível. Seu filho fica acordado à madrugada e você não consegue dormir. Você serve todo mundo e quando você vai comer, já tem outro te chamando. Academia, você não tem tempo nem mesmo de se arrumar, de ter um momento assim, sozinha, para fazer o número 2. E a vida começa a ser muito ruim, porque tudo que eu tinha antes, que era aquilo que eu não abria mão, porque era o meu momento, porque era saudável, porque agora já não é mais possível. Então eu não consigo mais fazer as minhas coisinhas, porque agora eu tenho que ajudar meus filhos a cuidarem dos seus filhos. E eu já cuidei dos meus filhos, e agora eu quero um tempo para mim. E aí o que acontece é que a gente não percebe a ação de Satanás sobre a nossa vida. E essa ação dele vai nos levando a criticar aquilo que Deus colocou na nossa vida como promessa. E aí a gente começa a querer aquilo que é do mundo e não aquilo que é de Deus. Por quê? Porque a minha vocação é ser mãe. Essa é a minha vocação, eu vim para isso. E tudo mais vai acontecer com o olhar fixo naquilo que é a minha vocação. Mas Carol, eu sou médica. Eu não tenho vocação de ser mãe. Claro que tem. Se você casou e se você tem filhos, a sua vocação principal é ser mãe. E, alinhado a isso,
dentro daquilo que Deus te deu como dom, você servirá aos seus familiares, seus irmãos, né? De uma forma universal, com os dons que Deus te concedeu para que você pudesse servir ao próximo. Mas nós não podemos desfigurar aquilo que foi o sonho de Deus para nós. E aí o que acontece? Nesse evangelho, o demônio deixa claro. Aqui está escrito que você transformará a pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, faz aí. Quantas vezes somos tentados pelas pessoas que nos cercam a querer provar. Você acredita tanto em Deus? Então faz isso. Né? Ser de Deus não é ser bobo. Ser de Deus é saber que quem me sustenta, quem me dá condições para estar de pé, não são as 8 horas que eu durmo, mas Deus. Quem me dá a alegria de viver não é a academia que eu faço, mas Deus. É claro que eu preciso me cuidar, mas isso não quer dizer que para eu me cuidar eu tenho que negligenciar aquilo que eu nasci para ser. Os meus filhos são as coisas mais preciosas da minha vida. E eu preciso me doar a eles de corpo e alma. Mas é sacrifício, porque a doação ela nunca vem de uma forma suave. E esta doação ela é o que me faz sentir plena, empoderada. E como que nós, não estou dizendo agora só para as mães, né? Eu estou falando para os pais também. De uma forma geral, como que a gente consegue assimilar tudo isso sem viver reclamando daquilo que Deus nos coloca? E aí eu posso até levar isso para um outro olhar, um olhar de uma pessoa que ainda nem teve filhos, mas que quer tanto algo, só que para isso precisa abrir mão de outras coisas. Sempre será assim. Satanás sempre te fará distrair para as coisas do mundo e não focar nas coisas de Deus, visto que o dia das crianças vem no dia de Nossa Senhora Aparecida. O Natal tem o Papai Noel e não a manjedoura e o Menino Jesus, que geralmente fica lá embaixo nas prateleiras, né? Não fica lá em cima, em evidência. Não. Você vê o gordinho em tudo quanto é lugar, mas Jesus, não. Num calor de 40 graus, tá lá com aquela roupa vermelha e a gente ainda se fantasia dele para poder agradar as crianças. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de você comemorar o aniversário do seu filho e cantar parabéns para outra pessoa. Porque você quer animar, né? Você pega o animador e canta parabéns para ele, porque ele é um animador. Não faz sentido. Mas Satanás vai, a Páscoa, um momento tão sério, tão importante. Tem o tal do coelhinho que bota ovo. Tem nada contra o chocolate, viu, galera? O chocolate é top, a gente pode celebrar a Páscoa com muito chocolate, mas, gente, a gente precisa ser mais astuto, a gente precisa estar mais esperto, porque do contrário a gente cai. E Jesus, nessa passagem, nos mostra, não caiam. Mas vamos seguir. Depois ele fala sobre a questão de estar, né, diante e se colocar na condição de perigo. Ele fala, pode se jogar daí, porque seus anjos irão te evitar que qualquer coisa te suceda. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Calma aí, eu não posso, como filho de Deus, ficar querendo testar meu pai. Isso é desrespeito. E por fim, né, quando ele fala, eu te darei tudo. E quanto de nós, às vezes, somos tentados a valorizar as coisas que nos trazem honras, aplausos, e às vezes a gente tira, né, Deus do trono e coloca a gente. E nesse momento é Satanás que nos torna, de fato, o nosso dono. Que nós sejamos como Cristo, que nós entendamos mesmo a palavra de Deus, para sempre que tentados nós consigamos rebater com a mesma palavra, que é verdade. Satanás conhece a palavra de Deus muito bem. Nós é que precisamos estudar mais, tá bom? Imitação de Cristo. Como resistir às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó, a vida do homem sobre a terra é uma contínua milícia.
Cada qual deve, pois, ser muito cuidadoso nas tentações e vigilante na oração, para não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme nem cessa de andar à roda de quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Ninguém há de tão santo e tão perfeito que não tenha algumas tentações, e não podemos viver sem elas. São, contudo, as tentações muitas vezes utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas se é humilhado instruído e purificado. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram. E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo as lutas, foram tidos por maus e desfaleceram no caminho. Não há parte alguma onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos egoístas e inclinados ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos de sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não as podemos vencer só com fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Amém. Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 52. Maria, inimiga irreconciliável do demônio. Deus só criou uma inimizade, mas esta irreconciliável, que há de durar e aumentar mesmo até o fim dos séculos. É a que existe entre Maria e sua digna mãe e o demônio. É o que existe em Maria, sua digna mãe e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e secazes de Lúcifer. De sorte que o mais terrível dos inimigos que contra o demônio Deus criou é Maria, sua Santíssima Mãe. Desde o paraíso terrestre infundiu nela tanto ódio contra este maligno inimigo de Deus, tanta sagacidade para descobrir a malícia dessa serpente antiga, tanta força para vencer, subjugar e esmagar este ímpio e orgulhoso, que se arreceia mais dela do que de todos os anjos e homens, e, de certo modo, até do próprio Deus. Uau! Peraí! Quer dizer que o demônio ele tem mais medo de Maria do que do próprio Deus? Não quer dizer isso que a cólera, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que o da Santíssima Virgem, visto serem limitadas as perfeições de Maria. Mas primeiro porque, sendo Satanás orgulhoso, ele sofre muito mais vendo-se vencido por uma pequena e humilde criatura, e sua humildade humilha-o mais que o poder divino. Satanás conhece Deus e o poder de Deus. Tanto que em muitos momentos na Bíblia, os demônios falavam: Tu és o verdadeiro Filho de Deus, né? O Cristo de Deus. Mas Jesus nunca deu ousadia para eles, fala: cala-te, vai-te, sai daqui, né? Assim que a gente tem que fazer também. Quando vier alguma sugestão, você fala: tira daqui, Satanás, sai fora. E aí o que acontece? Quando Maria, virgem, humilde, que é algo que Maria não, ela tem pela graça, e Satanás não tem, é a humildade. Ele é soberbo de natureza, né? Ele se tornou o pai do orgulho. E aí o que acontece? O fato de ser Maria, humilde criatura, a vencê-lo, isso o humilha mais do que se fosse o próprio Deus. Porque de Deus ele sabe que ele seria sempre e já é derrotado. Mas Maria é por a humildade dela que ele é derrotado. É pela obediência, né? É pela entrega total, uma fé cega, né? Que agora ela não utiliza mais, mas nos entrega, né? Toda a fé que ela tem, nós precisamos pedir. Me dê essa fé que a Senhora, ao viver aqui nessa terra, viveu cegamente. Me dê.
Então, ele fala por quê? Segundo, porque concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que estes temem mais, como foram obrigados a confessar pela boca dos possessos um só de seus suspiros em favor de uma pessoa, do que as orações de todos os santos e uma só de suas ameaças, mais do que todos os outros tormentos. Anotem aí, gente. Exorcismos de São Domingos Gusmão, em praça pública. Leiam, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também. E vocês vão ver quando eles fazem eles dão essa confissão, né? De que o mais temível no céu é a Virgem Maria, de todos os santos, de todos os anjos. Ela está, né, abaixo da Santíssima Trindade e acima dela somente a Santíssima Trindade. E depois dela é que vem São José e assim por diante, né? Mas esses níveis hierárquicos devem ser muito bem respeitados e usados por nós, né? Vamos sempre conversar com a Virgem Maria, pedir auxílio e São José também. Então, aquilo que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria adquiriu pela humildade. E o que Eva condenou pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Eva, obedecendo a serpente, foi causa de perdição, sua e de todos os seus filhos. Maria, por se tornar perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à majestade divina. Deus não só estabeleceu uma inimizade, mas inimizades, não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Santíssima Virgem e a do demônio. Isto é, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios entre os verdadeiros filhos de Maria e os filhos escravos do demônio, os quais não se entendem mutuamente e não têm correspondência interior entre si. Os filhos de Belial, os escravos e amigos do mundo, pois tudo isso significa a mesma coisa, até aqui perseguiram e sempre hão de perseguir mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú e o seu irmão Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. A humilde Maria ganhará sempre vitória contra este orgulhoso e tão grande que chegará a lhe esmagar a cabeça, onde reside seu orgulho. Ela descobrirá sempre a malícia da serpente, dissipará suas infernais tramas, seus conselhos diabólicos e guardará até o fim dos tempos seus servos contra as cruéis garras do maligno. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás pretenderá armar ciladas ao seu calcanhar, isto é, a seus humildes servos e pobres filhos. E ela suscitará para lhes fazerem guerra. Eles serão pequeninos e pobres segundo o mundo, humilhados diante de todos, oprimidos e perseguidos, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em compensação, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, de zelo tão vivo e tão fortemente arrimados ao socorro divino, que com sua humildade, unidos a Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão com que triunfe o reinado de Jesus Cristo. É lindo demais, né, gente? Eu não sei de vocês, mas assim, eu fico assim, extasiada, eu fico muito feliz, porque é muito forte, é muito lindo. É muito importante que a gente viva incansavelmente, né? essa caminhada de forma a compreender os mistérios que nós, ao longo de nossas vidas, às vezes não tínhamos percebido. Estava tudo ali, mas a gente não viu. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer.
Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. E para todos os padres, bispos, seminaristas, diáconos, pela santificação do clero, pelas orações e intenções do Santo Padre, o Papa Leão, por todos que estão hoje, rogando a Virgem Maria por uma graça, que Nossa Senhora estenda seu manto sagrado por todos os religiosos e religiosas consagrados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de suas promessas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.